Olá, meus amigos do programa Pontuando. Muito bem, hoje nós temos um assunto aqui. Ele é interessante, ele faz parte de um projeto. Eu vou ler uma matéria, na realidade uma reportagem, que foi assinada, aliás, publicada com o título de Sobrevivendo ao Cárcere, ou No Cárcere, na edição impressa de agosto de 2024, num projeto Fluxos em Cadeia, as prisões em São Paulo, na virada dos tempos, modalidade, bolsa de doutorado, pesquisadora responsável Vera da Silva Teles, da USP, bolsista Rafael Godoy. O investimento foi de 151.996,94 o investimento nesse projeto, dessa pesquisa. E ela foi colocada, né, na pesquisa FAPESP. A pesquisa FAPESP é editada pela Fundação do Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, que é a FAPESP. A revista Pesquisa FAPESP foi lançada em outubro de 1999. O objetivo básico da publicação é difundir e valorizar os resultados da produção científica e tecnológica brasileira, da qual a FAPESP é uma das importantes agências de fomento. Então, por isso que eu citei o valor da matéria na bolsa de doutorado aí. Bom, mas vamos lá em cima. No início da reportagem, eu republiquei da FAPESP, na sua revista eletrônica, não foi na revista física, eu republiquei essa matéria, só que lá na revista física, ela está com o nome, na revista FAPESP física ou eletrônica, ela está com o nome de Viver e Morrer nos Presídios Brasileiros. E foi publicada em 28/8/2024, foi o dia que eu publiquei. A matéria, ela saiu publicada por Ricardo Zorzetto no dia 27/8/2024, um dia antes. E hoje nós estamos fazendo esse vídeo podcast para ler e comentar um pouquinho. Essa matéria, ela em termos sociológicos, ela não é uma matéria qualquer que as pessoas não se ocupem. As pessoas se ocupam hoje de muitas coisas, das questões políticas, desse blá 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 que tem por aí, dessas caras novas e esquisitas que estão aparecendo na política nacional. Mas isso aqui não é um caso isolado. Por quê? Porque isso aqui está associado a uma questão sociológica brasileira. Vamos ler que você vai perceber que esse não é qualquer assunto e está ligado à vida em sociedade no Brasil. Vamos lá. Em 20 anos, políticas de encarceramento em massa multiplicaram por 3,6 a população atrás das grades, agora a terceira maior do mundo. E essa pesquisa FAPESP, que foi publicada por Ricardo Zorzetto, eu a achei também na Outras Palavras, que é um site amigo aqui, que eu estou sempre colocando coisas deles. As prisões no Brasil, um dos países com maior número de pessoas encarceradas no mundo, são um caldeirão de enfermidades e morte. Quem passa uma temporada atrás das grades corre 2 a 7 vezes mais risco de contrair uma doença infecciosa, principalmente tuberculose, e de morrer do que o resto da população na mesma idade que aquela população carcerária, ou pelo menos que a média. Também experimenta uma probabilidade 2 vezes ou a 6 vezes maior, de 2 a 6 vezes maior, de ser morto em brigas e outras situações violentas, ou de aparentemente tirar a própria vida, em particular se for jovem. A possibilidade aumentada de adoecer, espalhar enfermidades e morrer não cessa com o fim da pena. Os riscos continuam mais elevados por anos após o retorno à vida em liberdade, antes de se igualarem aos de quem nunca foi encarcerado e tem algumas especificidades. Por exemplo, é alta a taxa de óbitos por agressão e homicídio após a saída da prisão,
diferentemente do que ocorre em países de alta renda como Austrália, Suécia ou Estados Unidos, onde os detentos morrem mais em decorrência de intoxicação por álcool e uso de drogas, segundo estudo publicado em abril na revista The Lancet. O cenário nacional, tenebroso e de certo modo já imaginado, começou a ser mais bem delineado nos últimos anos graças a uma série de estudos realizados por médicos, enfermeiros, psicólogos, antropólogos, historiadores e sociólogos interessados em conhecer como vivem e morrem os presos brasileiros. Muito do que se sabe hoje sobre o tema resulta de estudos iniciados na década passada por equipes como a dos infectologistas Júlio Croda, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e da Fundação Oswaldo Cruz, Jason Andrews, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que vem identificando a frequência e os padrões de disseminação de doenças infecciosas nos presídios nacionais, além das causas de morte dentro e fora da prisão, ou das análises do grupo liderado pela médica sanitarista Lígia Kerr, da Universidade Federal do Ceará, que em 2014 começou a avaliar a saúde física e mental das mulheres presas, e da socióloga Maria Cecília de Souza Minaio, e também da psicóloga Patrícia Constantino, ambas da Escola Nacional de Saúde, também da Fiocruz, que recentemente mapearam as condições de vida e saúde de idosos em presídios no estado do Rio de Janeiro. O quadro que se desenha a partir desses trabalhos indica que o sistema prisional brasileiro, de forma similar ao de outros países, falha em cumprir as obrigações legais no que diz respeito às pessoas privadas de liberdade mantidas sob a custódia do Estado, ou seja, a guarda do Estado. Em vez de oferecer instalações adequadas ao cumprimento de pena, além do acesso à saúde e à educação, a fim de proporcionar harmônica integração social do condenado ou do internado, como estabelece a Lei de Execução Penal número 7.210, de 1984, as prisões do país levam ao agravamento da saúde dos encarcerados. No ordenamento jurídico brasileiro atual não existe pena de morte, mas nossos cárceres parecem sentenciar muitos detentos à morte, avalia Cíntia Rangel Assunção, agente federal de execução penal e coordenadora-geral da Cidadania e Alternativas Penais da Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse efeito está ligado à nossa ideia, como sociedade, de que a pena é uma forma de vingança, entre aspas, são palavras da Cíntia Rangel. Foi mais ou menos o pensamento que eu tive. As pessoas, eu, José Roberto, as pessoas, quando você fala que vai cuidar da saúde do preso, ou mesmo proteção de direitos humanos, quando as equipes de direitos humanos chegam, não deixam você linchar uma pessoa, ou dar uma condição humana dela sobreviver, ainda que criminosa, a sociedade, de uma maneira geral, acha que é um luxo dado a um bandido, sendo que muitas das vezes, os crimes por crimes, tem muita gente ali que não é exatamente um bandido, né? Não estou fazendo nenhum tipo de defesa, estou fazendo uma análise fria, uma análise de fora. Não sabemos quem está lá dentro, se é efetivamente um preso, pela culpa da média dos que estão lá. E ainda que o for, se você fizer com ele aquilo que ele foi capaz de fazer com o outro por absoluta falta de infraestrutura ou por loucura, seja lá por que motivo for, você estaria sendo igual a ele. Não precisaria de existir prisão ou até o trabalho jurídico de acusação, levantamento de provas. Você simplesmente apagava o cara. Por quê? Porque ele é um criminoso, que você determinou que ele é criminoso. Se você fez um julgamento, se teve amparo do Estado, se está sob a custódia do Estado, você não pode cometer contra ele algo que ele seja capaz de cometer contra terceiros, porque trata-se de toda a sociedade brasileira representada naquele Estado. E nós não somos, aquele campo jurídico, e nós não somos animalescos, nós não somos bandidos, né? Então, o distanciamento dos fatos, até da vivência e dos motivos pelos quais muitos se tornam bandidos, esse distanciamento nos faz insensíveis às causas daquilo ali. Claro que existem causas naturais,
Ou seja, o camarada é louco, é ruim, sofreu um trauma específico e tal. Mas, de uma maneira geral, a pobreza, a desigualdade, entre outros fatores, as doenças, entre outros fatores, criam problemas de rompimentos familiares, abandonos, lugares onde o Estado não entra, onde o crime organizado está, a cooptação pelo crime, e isso faz uma população ser susceptível à bandidagem, a entrar para o crime ou cometê-lo, e nós não podemos simplesmente chegar lá e apagá-los da nossa história, como se nós não estivéssemos vivendo na mesma sociedade que eles, e essa desigualdade também não dissesse respeito a nós. Bom, então esse comentário é meu, você pode até desconsiderá-lo se você quiser. Mas vamos lá. Para algumas especialistas, o sistema carcerário intensifica as mazelas da sociedade por concentrar a população socialmente marginalizada e com menos acesso a recursos econômicos, educacionais e de saúde. Olha, o que eu acabei de dizer está traduzido aí. De acordo com o sistema SISDEPEN, a ferramenta de coleta de dados do sistema penitenciário brasileiro, e com a versão mais recente do relatório de informações penais, havia 642.491 homens e mulheres mantidos em presídios no país no segundo semestre de 2023, ou seja, ano passado. Nós estamos em 2024 hoje. Deles, quase 66% eram pretos e pardos. Vou ler de novo. Deles, quase 66% eram pretos e pardos. Vamos raciocinar em torno de 70%, né? 60% tinham entre 18 e 34 anos, bem jovens. E 59%, ou seja, quase 60%, não haviam completado os 9 anos do ensino fundamental. Muito bem. Daí você já localiza o que está acontecendo. Em geral, são pessoas sem qualificação profissional, que tiveram pouquíssimas oportunidades de inserção no mercado de trabalho contra a Assunção. Celas lotadas e com má ventilação, alimentação desbalanceada, acesso limitado a cuidados médicos, ajudam a transformar as prisões no que Croda e Andrews, eu citei anteriormente, e a epidemiologista Iran Liu, deve ser chinesa, que estuda o impacto do encarceramento sobre a saúde em seu doutorado em Stanford, nos Estados Unidos da América, chamaram em um artigo publicado em fevereiro desse ano no Journal of Infectious Diseases, de amplificadores institucionais da propagação de patógenos. Então a pós-graduação deles está se referindo às infecções que são amplificadas institucionalmente, ou seja, pela forma como os presos estão acomodados, né? Nesses ambientes, escreveram os pesquisadores, surtos de tuberculose, cólera, sarampo, cachumba, varicela, gripe, Covid-19, entre outros, se espalham com uma velocidade devastadora. Claro, você tem celas lotadas. Cadeia não tem vocação para a saúde, resume o médico Drauzio Varela, muito conhecido por nós aqui no Brasil, um dos pioneiros a tratar portadores do HIV no sistema carcerário de graça, tá, gente? Desde 1989, ele atende voluntariamente detentos em presídios da capital paulista e, com base no que conhece sobre as cadeias de São Paulo, afirma que pouca coisa mudou de lá para cá. A situação de saúde que encontro hoje é muitas vezes igual a 30 anos atrás na casa de detenção de São Paulo. Conta o médico que hoje atua no Centro de Detenção Provisória de Chácara Belém, no bairro de Belenzinho, na capital paulista. A situação costuma ser mais grave nos presídios masculinos. As células têm 5 a 10 presos, a mais do que o número de camas, e parte deles dorme no chão. No centro de detenção não há uma equipe interna de saúde. O Estado até abre concurso, mas os médicos não se apresentam. Os salários são baixos e o ambiente é tenso. E os médicos, obviamente, eu até entendo, eles têm medo de se meter lá e eles próprios se contaminarem. Muitos são médicos jovens. Medicina é uma profissão difícil de você entrar, uma quantidade de estudo muito grande. Normalmente você precisa de um aparato, principalmente você precisa de um aparato familiar. A origem dessas pessoas que se tornam médicos, em boa parte das vezes, é uma origem em que eles têm uma certa fragilidade psicológica quando se deparam com coisas muito barra pesadas, mesmo se tratando de médicos, mesmo se tratando de médicos que estão dentro de hospitais. Por quê? Porque ali não é só uma questão de doença, ou de coragem, ou de tratar do indivíduo.
É a periculosidade do indivíduo e da própria doença. E o ambiente infectoso, né? Bom, tem um bannerzinho que eu fiz aqui com Jason Andrews e com Júlio Croda. Muito do que se sabe hoje sobre o tema resulta dos estudos iniciados na década passada por equipes como a do infectologista Júlio Croda, que tem aqui uma foto dele, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, e o Jason Andrews, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que vem identificando a frequência e os padrões de disseminação de doenças infecciosas em presídios nacionais, além das causas de morte dentro e fora da prisão. Eu repeti aí um pedaço, né, do que foi dito lá, mas a gente vê que não se deve só a deles, não. Esse esforço aqui é um esforço quase internacional, né? Tem uma contrapartida nacional do Júlio e uma contrapartida do Jason. Vamos lá. A frequência das principais infecções que atingem os detentos brasileiros começou a ser mais bem conhecida a partir dos trabalhos de Croda e Andrews. No início dos anos 2010, eles e colaboradores passaram a realizar rastreamentos sistemáticos das enfermidades transmissíveis graves nos presídios de Mato Grosso do Sul, um dos estados que proporcionalmente mais encarcera gente no país todo. São cerca de 650 presos em cada grupo de 100 mil habitantes, o dobro da média nacional, que é 320. Um pouquinho mais, né, do que o dobro por 100 mil habitantes. Esse dado foi trazido por Aline van Langendock. Os pesquisadores analisaram amostras de sangue coletadas entre março de 2013 e março de 2014 de 3,6 mil detentos. 85% eram homens e 15% mulheres, mantidos em 12 presídios sul-mato-grossenses. Constataram que, em média, 1,6% dos indivíduos era portador de HIV, o vírus da AIDS, uma infecção associada ao comportamento de risco, como a prática de sexo sem proteção, realização de tatuagens em locais inseguros, compartilhamento de seringas, entre outras coisas, antes ou durante a prisão. Essa proporção, registrada em um artigo publicado em 2015 na revista PLOS ONE, é cerca de 4 vezes superior à da população brasileira. Estudos nacionais anteriores já haviam detectado taxas mais elevadas, mas em geral realizados em um único presídio e na década anterior. Outros vírus encontrados mais comumente entre os detentos do que em que nunca passou pelo cárcere é o da hepatite C, HCV. De acordo com outro trabalho publicado em 2017, também no PLOS ONE, transmitido por contato com sangue infectado via compartilhamento de seringas e outros objetos de uso pessoal, além de cirurgias e transfusões sanguíneas, o HCV, a hepatite C, causa uma inflamação silenciosa no fígado que pode progredir para a cirrose ou câncer. No grupo acompanhado por Croda, os colaboradores dos 12 presídios, 2,5% eram portadores do HCV, ou seja, a hepatite C, quase o dobro da média da população geral. Também foi mais elevado entre os presídios a taxa de resultados positivos para os testes de sífilis. Essa doença sexualmente transmissível é causada pela bactéria Treponema pallidum. 9% dos homens e 17% das mulheres haviam tido a infecção em algum momento da vida, e 2% deles e 9% delas apresentavam a forma ativa da enfermidade no momento da pesquisa, segundo dados em 2017 em The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Não sei se eu li certo. A situação mais assustadora diz respeito à tuberculose, a infecção mais letal do mundo, responsável por 1,5 milhão de mortes a cada ano. Em 3 rodadas de testagens realizadas entre 2017 e 2021, as equipes de Croda e Andrews encontraram taxas de prevalência da infecção por Mycobacterium tuberculosis que, em casos extremos, como relatados em fevereiro deste ano em artigo publicado na Clinical Infectious Diseases, chegava a 4.034 para cada grupo de 100 mil. É uma quantidade imensa. Pessoas presas. Olha só, 4.034 para cada grupo de 100 mil pessoas presas. Ou seja, 4%. Esse número é 100 vezes superior à prevalência registrada
da população não encarcerada, que é 40 por 100 mil. Neste tempo todo investigando o comportamento da tuberculose, os pesquisadores aprenderam que uma proporção pequena de presos, ou seja, inferior a 10%, chega ao cárcere já infectado, muitas vezes sem manifestar enfermidade. Também observaram que depois de um ano de detenção, 1 em cada 4 pessoas que nunca havia tido tuberculose apresenta resultado positivo nos testes clínicos de detecção do bacilo. Aqui logo depois tem um gráfico que é o país atrás das grades. A população prisional brasileira cresceu 3,6 vezes em 2 décadas e hoje é a terceira do mundo. Então hoje nós partimos aqui em 2000 de 232.755 presos para em 2023, ano passado, 843.871. Esses números devem dizer alguma coisa, não é possível. Porque a população brasileira em 20 anos, que nós imaginávamos que ela tivesse próxima de 220 mil, não está. Ela está mais próxima de 210 mil, que era mais ou menos a população há 20 anos atrás. Não era muito maior do que isso. Era muito próxima. Então, se o número cresceu 3 vezes e a população geral não, alguma coisa está acontecendo. Fontes World Prison Brief e relatório de informações penais. Aqui diz que inclui indivíduos mantidos sob regime fechado, semiaberto e aberto. Quer dizer, ele pegou aí uma população bem extensa. Esse dado é de Alexandre Afonso, da revista Pesquisa FAPESP. Vamos lá. Comparado à evolução da ocorrência de tuberculose de 2007 e 2013, em toda a população de presos no Mato Grosso do Sul, o médico Tarub Mahbub, da equipe de Stanford, verificou que a taxa de casos novos relatados nos recém-encarcerados era de 111 por 100 mil habitantes. Por 100 mil pessoas. Entre presos encarcerados por 5,2 anos, a taxa era de quase 12 vezes maior. Projeções realizadas pelo grupo e publicadas em 2019 no PLOS Medicine indicaram que ela continua bem mais elevada entre essas pessoas mesmo depois de um bom tempo após a saída do cárcere. Leva 7 anos para que a taxa de novos casos de tuberculose entre os ex-detentos se iguale à do resto da população, conta o enfermeiro Everton Lemos, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a UEMS, coautor desse estudo. Então, olha bem, leva 7 anos para que a taxa de novos casos de tuberculose entre os ex-detentos, quer dizer, aqueles que estão fora, se iguale ao do resto da população, ou seja, se torne um pouco menor. Os pesquisadores já sabiam que as altas taxas de tuberculose dos presídios não representavam um problema apenas para os detentos. Olha só. Em 2013, a farmacêutica Flávia Patucci ou Sachi, não sei como é que fala, confrontou as características genéticas dos bacilos isolados. De 240 casos de tuberculose, 60 em presos ou ex-presidiários e 180 em cidadãos da comunidade, ou seja, não eram presos. Registrado entre 2009 e 2013 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em 54% dos casos, as cepas do bacilo, do tuberculose, encontradas entre quem nunca esteve atrás das grades, era geneticamente semelhante à dos detentos e ex-detentos, como relatou à época em artigo no Emerging Infectious Diseases. O que significa isso? Que eles migraram lá de dentro. Porque se o bacilo de lá é idêntico ao que está fora, mas o lá de fora pode entrar lá para dentro, vai ter um tempo de maturação. Tem uma população, tem uma endogenia, vamos dizer assim. Ele ficou lá dentro, ele se modificou lá dentro e se modificou lá fora. A igualdade, a semelhança muito igual em duas populações que levam um tempo desenvolvendo a doença, em média, aí, pelo que ele falou aqui, de 7 a 10 anos, para detentos e não detentos, é sinal de que houve migração, dentro para fora e fora para dentro. Mais provável, de dentro para fora. Mas, isso é comentário meu, tá, gente? Mais recentemente, a epidemiologista Catherine Walter, da equipe de Stanford, sequenciou o material genético de 935 amostras do M. tuberculosis, que é o bacilo, né?
isoladas de casos ocorridos entre 2014 e 2019 na cidade de Dourados e Campo Grande, a capital do estado, no caso. Metade delas havia sido obtida de presos, 16% de ex-detentos e 34% de pessoas sem história de encarceramento. Outra vez, a semelhança genética entre as cepas foi alta, sinal de que a transmissão era recente, segundo o artigo do The Lancet Global Health Americas de 2022. Ao cruzar os dados genômicos com os da circulação dos presos, os pesquisadores identificaram 18 prováveis episódios de transmissão dos presídios para a sociedade. 18 prováveis episódios de transmissão dos presídios para a sociedade. As transferências de detentos entre presídios, o retorno à vida fora do cárcere e o contato com familiares e os servidores do sistema prisional facilita o escape para a sociedade. Isso é óbvio, explica Croda. Não é possível resolver o problema da tuberculose no país, um dos que mais registram casos da doença no mundo, sem prestar atendimento adequado à população encarcerada. Nas últimas 2 décadas, a prevalência da tuberculose dobrou nas prisões da América do Sul. Médicos e outros especialistas atribuem essa elevação principalmente ao aumento do encarceramento e à consequente superlotação. Por que será que houve aumento de encarceramento, hein? Vale um estudo, né? De 2000 para cá, a população cresceu muito. Não, a população do mundo cresceu muito. Mas aonde ela cresceu? Aqui na América do Sul ela cresceu? Temos que ver isso aí. De 2000 para cá, a população prisional do Brasil cresceu quase 4 vezes e se tornou a 3ª maior do mundo. Olha bem, a nossa população não cresceu razoavelmente. Ela cresceu e depois se manteve, nesse período que nós estamos estudando aí. Então não se deve a aumento populacional no Brasil. No resto do mundo eu não vou discutir, mas no Brasil não. No final de 2023, somava quase 84 mil indivíduos, com aproximadamente 200 mil em regime de prisão domiciliar, com e sem monitoramento por tornozeleira eletrônica, e pouco mais de 642 mil mantidos em 1.388 presídios, nos quais há vagas para apenas 480 mil. Certo? Andrews vê 2 caminhos para tentar melhorar a situação. Um biomédico e outro judicial. Quer dizer, um ligado à área médica, outro ligado à área jurídica. Do lado da área médica, ele identifica a necessidade de mais investimento em recursos para serviços de diagnóstico, prevenção e tratamento, além da adoção de medidas que podem reduzir o risco de doenças infecciosas, como a melhoria da ventilação natural, aumento das horas da pessoa exposta ao sol, ou medidas de higienização como radiação ultravioleta. Sem contar a limpeza básica da célula, que deve ser bem precária, né? No aspecto judicial, a saída seria buscar formas de punição alternativas ao encarceramento para crimes não violentos. Eu não sei quando o sujeito não pratica um crime violento, que não é meio doidão, o que a sociedade ganha em mantê-lo preso? Ele poderia ser mantido com uma taxa de deslocamento menor, de uma forma que ele pudesse ser monitorado, não é tão difícil assim, não é tanto recurso gasto assim, e ele gozaria uma vida comunitária, mas seria naturalmente observado. No Brasil, as prisões são um importante local de recrutamento para o crime organizado. Esse é um outro problema. Às vezes você chega lá dentro com um crimezinho básico, bobão, besta, mas ele foi pego e foi encarcerado, e lá dentro ele vira um bandido, ele faz escola, que ele é cooptado. E ele não tem muita alternativa, porque ele é prisioneiro do Estado, né? Tudo ele depende do Estado, e ele está defrontado com alguém muito perigoso lá dentro, que faz chantagem com ele, que atenta contra a vida dele, e ele acaba cedendo. E ele se revolta cada vez mais, ele se torna um bandido, porque ele acha que a vida, a função faz o meio, né? Se ele vive tendo o tempo todo que se defender, a sensação dele, e ele se sente oprimido pelo Estado, ainda que ele esteja errado em certa dose, a tendência dele seria se rebelar. Ele passa para o lado do crime. Então, encarcerar mais pessoas nesse contexto não traz segurança e piora as condições de saúde devido à superlotação. Segurança que ele está dizendo é segurança para a sociedade, além da segurança do próprio detento. Enquanto estudavam a frequência e o comportamento das doenças infecciosas nos presídios, Croda e Andrews
Notaram que nesse ambiente o perfil do que leva ao óbito é diferente do restante da sociedade. Com o apoio do governo estadual, eles conseguiram acesso aos dados de 114,7 mil indivíduos que estiveram presos em algum momento entre 2009 e 2018, no Mato Grosso do Sul. Está tomando aí Mato Grosso como um paradigma para a gente poder raciocinar em relação ao resto do Brasil. No período houve 3.127 mortes, sendo 705 durante o encarceramento e 2.422 após o encarceramento, quando ele já estava liberto. 3.127 mortes, sendo 705 quando ele estava encarcerado, 2.422 quando ele foi libertado. Ao cruzar as informações sobre a causa desses óbitos com os dados de sexo, idade e data de reclusão dos encarcerados, a chinesinha lá, Iran Liu, constatou uma desproporção de óbitos por causas violentas de suicídio, além de mortes por doenças infecciosas. A passagem pela prisão aumenta em 30% o risco de morrer por qualquer causa. Vou repetir. A passagem pela prisão aumenta em 30% o risco de morrer por qualquer causa. Mas a probabilidade de morrer em consequência de agressões ou suicídio é 2 vezes maior do que da população em geral. Elas foram, respectivamente, responsáveis por 33% agressões, e 8% suicídio dos óbitos entre os homens no cárcere. Esse risco ainda é mais alto entre os mais jovens no centro de internação de adolescentes. Ele é 19 vezes mais elevado do que na população em geral. Se as prisões fossem eficazes em promover segurança para nós e para os presos, esperaríamos ver taxas menores de mortes por causas violentas durante o encarceramento e também após sua libertação, afirma Liu, primeira autora do artigo que apresentou esses resultados, publicados em 2022 na PLOS Medicine. Esse trabalho serviu de base para o estudo de Lancet, a revista The Lancet, citado no início dessa reportagem. Acreditamos que o encontrado em Mato Grosso do Sul representa razoavelmente o que ocorre no restante do país, acrescenta ou relata Croda. Em 2023, as professoras Maíra Machado, do curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e Natália Vasconcelos, do INSPER, reuniram uma equipe de pesquisa para analisar a razão do óbito dos presos brasileiros. Foram estudados 1.168 processos e todos os estados brasileiros que haviam sido extintos entre 2017. Foram estudados 1.168 processos de todos os estados brasileiros que haviam sido extintos entre 2017 e 2021 em consequência da morte de um condenado. 10% delas ocorridas enquanto as pessoas se encontravam sob a custódia do Estado, ou seja, presas, e o restante, em média, 1,5 ao ano após sair do presídio. Grosso modo, elas foram classificadas em 3 categorias: mortes naturais, acidentais e violentas. Lendo os processos, no entanto, os pesquisadores observaram que essa distinção nem sempre era tão nítida e muitas vezes não havia empenho em investigar a causa. Essa tipologia de mortes oculta fronteiras. Uma parte das mortes naturais é em algum grau produzida pelo próprio sistema, uma doença, uma sequela de doença, ao passo que muitas mortes violentas são naturalizadas, como se conflitos entre facções criminosas e falhas do sistema carcerário não pudessem ser evitadas ou mesmo prevenidas. E às vezes o cara morre lá dentro por causa disso ou morre lá fora. Conta o sociólogo Rafael Godoy, da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA, um dos autores do trabalho que resultou no relatório Letalidade Prisional, uma questão de justiça e de saúde pública. Muito bem. Então, eu li aí essa matéria do projeto Fluxos em Cadeia. O título da reportagem é Sobrevivendo no Cárcere, na edição impressa desse projeto, publicado na revista FAPESP, repassada aqui para a revista eletrônica, o portal Outras Palavras, que eu gosto muito, sempre falo isso,
trazida por nós, por Ricardo Zorzeto, na pesquisa VAPESP, e aqui no Vai Ali por mim, José Roberto Abramo. A única coisa que eu fiz nessa reportagem foi de fato lê-la para vocês, né? Eu sempre digo, não sou sociólogo, não sou psicólogo, não sou da área, minha área é de exatas, mas análises medianas, como a maioria de nós, eu sou capaz de fazer. Acho que esse estudo, essa leitura pode pode ter nos dar uma vontade de conhecer um pouco mais o que acontece. Realmente é dolorido quando você se ocupa do meio ambiente, se ocupa de populações animais, se ocupa das degradações ambientais que estão acontecendo, ou quando as cheias matam muitas pessoas, e não se ocupa daqueles que se perdem na vida, que são aqueles chamados pelo crime. E lembrando que muitas das pessoas encarceradas, eu não tenho esse dado aqui agora, mas já fiz um vídeo sobre isso, muitas das pessoas encarceradas não foram julgadas e não têm informação de culpa. E boa parte delas possivelmente são inocentes. Se essas pessoas estão muito tempo presas, elas podem estar contaminadas por alguma doença, elas podem vir a morrer dessa doença, elas podem ter morte violenta, ou elas podem ser cooptadas para crimes devido à revolta e se tornarem efetivamente criminosos. Então, esse problema é um problema social, tá bom? Gente, muito obrigado. Desculpa, o vídeo ficou um pouco grande, mas eu acho que vale a pena. Passa esse vídeo para frente, tá, gente? Deixe seu comentário, passa para frente, e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Obrigado e até lá.